Oi, tudo bom? Eu sou a Mika com 3 N's no final, e hoje é dia de conversar sobre cultura pop. Tem esses vídeos no canal em que eu reflito mais sobre o que eu tenho visto ultimamente, converso com vocês, como por exemplo o que teve de The Handmaid's Tale nesses últimos tempos. E dessa vez eu queria falar com vocês sobre uma coisa que talvez siga a lógica daquele vídeo, que é que nem sempre a gente tá afim, a gente quer ver alguma coisa super pesada ou super séria. Mas uma coisa que rola muito é que às vezes, mesmo filmes que seriam aquele entretenimento mais de boas, mais despretensioso, às vezes se levam um pouco a sério demais. E nesse vídeo aqui eu queria exaltar justamente os filmes que fazem o contrário disso. Os filmes que não se levam a sério, que se permitem abraçar a galhofa, que acabam sendo muito gostosos de assistir por causa disso. Aliás, esse vídeo aqui tem o patrocínio do Telecine, em que dá pra encontrar filmes de todos os tipos, desde os mais sérios até os mais engraçados. Vários dos filmes que eu vou citar aqui hoje estão disponíveis no Telecine, inclusive 2 lançamentos que eu amo, Detetive Pikachu e Shazam. E uma coisa legal do Telecine é que o filme é só o começo da sua jornada lá. Eles têm um monte de outras coisas lá. Por exemplo, dentro da própria plataforma dá pra você ter acesso a entrevistas com o elenco e outros extras sobre os seus filmes favoritos. Também tem as Cinelists, que são listas de recomendação com a curadoria de especialistas. Vale muito a pena ver pra descobrir coisas novas, né? E no canal também eles montam vários especiais pra quem ama maratonar filmes. Se você quiser assinar o Telecine, você pode fazer via TV por assinatura e ter acesso aos 6 canais, ou aqui na descrição que tem o link que dá 30 dias de acesso grátis ao serviço de streaming pros novos assinantes. E agora bora falar desses filmes que não se levam a sério. Ok, pra começar, eu acho legal já colocar o disclaimer aqui que eu não vejo problema em filmes se levarem a sério. A questão é que eu acho que tem vários tipos de filme e cada um tem o seu momento, sabe? E o que eu sinto e o que me fez querer fazer esse vídeo é que eu acho que às vezes parece que alguns filmes têm um pouco de vergonha de ser o que eles são. E eles ficam tentando se justificar ou tentando mudar a própria natureza pra parecer outra coisa pro público. Como se estivessem tentando se disfarçar mesmo, sabe? Eu pensei muito nisso esses dias quando eu tava revendo Shazam. E enquanto eu tava revendo, eu pensei, cara, eu gosto tanto desse filme. Shazam é um filme sobre um menino de 14 anos que ganha superpoderes e ele consegue se transformar em um super-herói com um corpo de adulto. E esse filme, que é um filme da DC, ele abraça isso de um jeito tão legal que deixa até o coração quentinho, sabe? Ele é uma criança que acabou de ganhar superpoderes, então vai mostrar ele testando esses superpoderes e ele achando isso o máximo. E eles fazem a montagem ali dele testando com o Don't Stop Me Now do Queen tocando no fundo, muita comédia sem medo de ser feliz, sabe? Vai ter ele fazendo dancinha do Fortnite sim, porque ele é um menino de 14 anos. Vai ter ele usando o poderzinho elétrico na máquina de refrigerante pra pegar um monte de latinha de refri de graça, porque ele é um menino de 14 anos. Vai ter mensagens sobre família e sobre amizade sim, porque é esse tipo de filme. E eu acho muito divertido e muito gostoso de assistir. Vendo Shazam, eu fiquei pensando sobre como muitas vezes os filmes de super-heróis têm uma certa dificuldade de lidar com o fato de que a gente tá assistindo a histórias sobre seres com superpoderes que originalmente eram gibis feitos pra crianças. E que tá tudo bem ser um pouco ingênuo às vezes. Fica aqui o parênteses que eu não tô dizendo que toda a história de super-heróis é pra criança. Tem muitas desconstruções, tem muitas histórias pra adultos, mas eu tô falando que muitas eram feitas pra crianças e que tá tudo bem, sabe? E aí eu acho que muitas vezes os filmes, não só de super-heróis, mas muitos dos filmes de gênero que se encaixam muito na parte geek, como ficção científica, fantasia e tudo mais, eles vão nesses 2 extremos. Ou tem que ser tudo dark, tudo sério e pesado, pra mostrar que é muito adulto, ou tem que ser engraçado, mas de um jeito irônico, sarcástico, pra mostrar que é muito adulto. Um dos lados da moeda seria, por exemplo, um Snyder Cut da vida. Eu tenho até vídeo aqui recente, inclusive, vou deixar aqui na descrição. E é essa vibe, é tudo muito dark, é tudo muito sério, tudo muito importante e relevante. Cada movimento tem que ter significado. O super-homem usa roupa preta darkzeira. E o outro lado da moeda, pra mim, aparece bastante no universo cinematográfico da Marvel. Não em todos os filmes, obviamente, mas é uma coisa que aparece de uma forma meio frequente. Que é, por exemplo, uma coisa que me incomoda, que várias vezes eles têm que ficar fazendo comentários sarcásticos sobre quão ridícula é aquela situação, que é a premissa do próprio filme, sabe? Eles estão se auto-ridicularizando pra parecer menos ingênuos. Que é quase como uma justificativa pro público, sabe? Ei, a gente sabe que vocês vão fazer uma piadinha sobre isso, então a gente vai fazer antes. Por exemplo, em A Era de Ultron, que o Clint fala literalmente: a cidade tá voando, estamos
enfrentando um exército de robôs e eu tenho um arco e flecha. Nada disso faz sentido. O Homem-Aranha em Guerra Civil, que ele fala que o escudo do Capitão América não respeita as leis da física. É quase como se esses filmes, nesses dois extremos, né, ou tentando evitar totalmente o riso e a comédia, ou tentando fazer piadinha de tudo e se auto-ridicularizar, eles estivessem tentando evitar ser o que eles realmente são. Ou eles estão querendo parecer muito adultos, ou eles estão querendo parecer muito adultos. Só que de jeitos diferentes. E eu acho que Shazam consegue escapar um pouco disso. É um filme que consegue dizer assim, eu não sou adulto e tá tudo bem, eu tô me divertindo. Mesmo quando ele vai fazer piadas sobre coisas do gênero de super-heróis, eu acho que elas são feitas sempre de um jeito tão leve, sabe? Você tem o Fred, que é um personagem que ele é muito fã de super-heróis, então ele vai citar todos os clichês de super-heróis e tudo mais, e vai usar isso pra comentar a história. Mas eu acho que é sempre de um jeito legal, que não diminui o que tá acontecendo ali, sabe? Ainda é uma história que abraça com muita felicidade essas coisas. Rola uma empolgação, você fica empolgado junto com os personagens. Até uma certa ingenuidade, que é uma coisa legal, sabe? Ingenuidade parece que é um crime ultimamente nos cinemas um filme ser ingênuo. Sendo que tem hora e lugar pra tudo, não tem problema de vez em quando alguma história ser ingênua. E acho que nesse caso tá permitido ser ingênuo. É uma história pra família toda sobre um menino que ganha superpoderes e acha isso mó da hora. E aí você pode vir falar, ai Mikan, mas nesse caso da Marvel, por exemplo, as piadinhas que eles fazem, isso é uma coisa deles reconhecerem regras quebradas dentro do próprio universo. Não é você que fica falando de coerência interna, de coisas que parecem absurdos e quebram a suspensão da descrença. Pois é, então, primeiro que isso depende da história, mas vamos lá, vamos explicar aqui. Sim, normalmente eu sou sempre a primeira pessoa a falar sobre a importância da lógica interna de uma história. Se vocês quiserem saber mais, tem o meu vídeo da Autópsia Game of Thrones em que eu falo sobre o que é suspensão da descrença, o que é verossimilhança e qual é esse contrato aí do autor com o público. Mas é basicamente que a obra tem que fazer um certo sentido dentro das regras que foram estabelecidas do universo dela mesma, tá? Não necessariamente do mundo real. E a outra parte é que o público meio que aceita não ficar questionando o tempo todo coisas como, poxa, o Shazam tá voando? Como assim? As pessoas não voam na vida real. Porque o público sabe que aquilo faz parte das regras do universo daquele filme. E a verossimilhança e a suspensão da descrença são sim muito importantes, mas elas coexistem com outras regras, outras dinâmicas. E tudo isso depende de que tipo de obra você tá falando. Eu vou citar duas outras dinâmicas que são bastante interessantes, que estão até linkadas no TV Tropes aqui na descrição, se vocês quiserem ler mais a respeito, que são a Rule of Cool e a Rule of Funny. Traduzindo mais diretamente, seria a regra do legal e a regra do engraçado. As duas são muito parecidas. Elas basicamente dizem que o limite para suspensão da descrença é diretamente proporcional a quão legal ou engraçado é aquilo. Basicamente, quando você tem a oportunidade de colocar uma coisa que é muito da hora ou muito engraçada, dependendo do seu tipo de história, o público tá disposto a ignorar algumas quebras de regras daquele universo. Ou até quebras em relação à vida real, quando essa regra não tiver sido estabelecida, assim, naquele universo, né? Por exemplo, filmes de ação, quando você tem aquela mega explosão no fundo, sabe? O público normalmente sabe que as explosões são muito mais devastadoras na vida real do que são nesses filmes. Que uma pessoa ficar tão perto, assim, de uma explosão, talvez tivesse, no mínimo, a audição seriamente comprometida. Ou que, às vezes, até com o impacto, quebrasse vários ossos na mesma cena. Mas, nesse momento, nada disso importa, porque a gente só quer ver os heróis saírem ali triunfantes, entendeu? Sem se machucarem nem nada, porque aquilo não faz parte da cena. A cena é pra ser da hora, pra ser a pessoa saindo ali da explosão. Pra citar coisas mais específicas, por exemplo, o bullet time que tem em Matrix, que foi copiado por vários filmes por ser uma representação absurda do que é a regra do legal. Que é coisa mais da hora do que o Neo desviando ali das balas. Mas por que, por exemplo, ele não pode desviar tanto de socos e chutes, que são mais lentos do que as balas? Porque desviar das balas é muito mais legal, entendeu? Ou em De Volta pro Futuro, que a máquina do tempo é um DeLorean. Quando o Doc vai justificar, ele fala, se você vai fazer, por que não fazer com estilo? Então, por que não fazer uma máquina do tempo que é um carro antigo? Mó da hora. Um filme que abusa muito disso e que eu amo é Kingsman. Por que não fazer a prótese da perna ser uma arma? Por que não fazer os caras lutarem usando guarda-chuvas? Se for parar pra pensar, seria muito mais lógico eles usarem outro tipo de arma. Mas não, guarda-chuva é muito legal, porque casa super com toda a
vibe cavalheiresca deles. Eu acho que Kingsman é um ótimo exemplo de um filme que abraça o que eu vou chamar aqui de farofa, ou de galhofa, que é aquele tipo de cena que não tem medo de ser canastrona, não tem medo de passar vergonha, porque abraça o que é. Porque esse tipo de filme a pessoa vai sabendo que ela foi lá pra se divertir. Então tá tudo bem nem tudo fazer o perfeito sentido. Na real, às vezes o absurdo até deixa as coisas mais legais ou mais engraçadas. Eu falei sobre isso lá no Twitter e aqui na aba comunidade do YouTube, e várias pessoas falaram que uma franquia que segue muito essa lógica é Velozes e Furiosos, que eu não assisti ainda nenhum Velozes e Furiosos na minha vida, então eu não sei exatamente, mas eu quero muito que vocês digam aqui nos comentários se é esse o caso. Parece que eles abraçam muito essa coisa de o legal pelo legal, de um jeito que é da hora de assistir. Mas tem uma outra franquia que eu não tinha assistido e eu assisti pela primeira vez aqui pro canal, que foi John Wick, que foi uma recomendação do Michel e vocês votaram, né? A gente acabou vendo pro Cineclube. E, cara, eu acho que John Wick abraça muito a farofa ou galhofa, enfim. É uma franquia de ação que ela é tecnicamente muito boa, né? Você tem aí as lutas muito bem coreografadas e tudo mais, mas as premissas são muito engraçadas porque são muito absurdas. Por exemplo, John Wick usar um lápis como arma, ou o terno à prova de balas, ou ligarem pras pessoas e falarem mataram o cachorro dele, o John Wick tá indo atrás e todo mundo ficar chocado. Todas essas coisas, se você for parar e refletir e tal, não faz tanto sentido no contexto e tal, mas faz total sentido dentro daquele universo em que as regras são sim mais relaxadas do que em alguns filmes que se levam mais a sério. E tá tudo bem, são tipos de história diferentes. E aí a gente pode refletir sobre o motivo de alguns filmes que poderiam ser mais relaxados com as próprias regras e terem menos vergonha de abraçar o que eles são, essa parte mais divertida. Por que isso acontece? Eu fiquei pensando muito que isso pode ser até um reflexo da cultura da internet. Tem muitos canais no YouTube, e eu não me eximo desse crime também, eu acho que eu já devo ter feito isso na minha carreira ao longo dos anos aí, que gostam de ficar pegando furos de roteiro e acusando os filmes de terem muitos furos de roteiro, que às vezes nem são furos de roteiro em si, sabe? Às vezes são só essas licenças artísticas que os filmes tiram pra seguir a regra do legal ou a regra do engraçado ou alguma outra coisa pra funcionar melhor como entretenimento. Mas ficou algo tão comum na internet questionar esse tipo de coisa, principalmente com canais como o CinemaSins, que pega cada coisinha que não segue a lógica perfeita e coloca como um pecado daquele filme, que eu percebo que os filmes têm tentado se justificar cada vez mais. Tem um vídeo muito legal da Lindsay Ellis sobre A Bela e a Fera, live action, que ela fala sobre como o filme ficou tentando explicar o que seriam erros da animação, e no fim das contas fica um tempão eles meio que respondendo coisas que quase ninguém perguntou, sabe? Que estavam funcionando super bem na animação, e eles perderam tempo e deixaram o filme mais chato explicando isso. Mas então, Mikan, você tá dizendo que os filmes podem fazer coisas sem sentido e tá tudo bem? Não tô falando isso. Eu acho que depende do tipo de filme que você tá falando. Se você vai pegar um filme muito mais sério, um filme tipo Interestelar, que ele vai querer fazer tudo certinho e tal, e aí você tiver alguma coisa que quebra as regras que foram estabelecidas, isso é um problema, porque boa parte da sua imersão no filme depende disso. Mas se você vai pegar um filme tipo John Wick, as expectativas têm que ser completamente diferentes das que você tem pra ver Interestelar. Nisso eu até fico pensando num vídeo do Max Valarezo, do Entre Planos, que é sobre o que faz um filme ser pretensioso, que é muito legal a reflexão que ele faz. Ele fala sobre como uma das possibilidades para usar a palavra pretensioso é quando o filme promete alguma coisa além do que ele entrega. Então ele promete que ele vai ser super revolucionário e no fim ele nem é tão profundo assim ou algo do tipo. E eu acho que tem um fenômeno que acontece com alguns filmes, principalmente esses filmes mais de gênero, que nem eu falei, ou que teriam uma pegada mais de comédia, uma pegada mais leve, é que eles têm medo de serem despretensiosos. Eles têm medo de não prometer nada. Então eles se sentem mal de serem só um filme engraçado, ou só um filme galhofa, ou só um filme de ação. E eles querem ter alguma coisa a mais ali, só que eles não vão entregar direito essa coisa extra, porque não é o que eles são. E eles talvez funcionassem muito melhor se eles simplesmente abraçassem o que eles são. Um exemplo que eu gosto muito de citar é o Sonic. Eu tenho um vídeo sobre ele, inclusive, e eu falei, cara, eu amei tanto esse humor bobo do Sonic. E bobo não é xingando, é falando bem mesmo. Eu acho que é aquele humor bem bobinho que é muito gostoso às vezes de assistir. E eu acho que às vezes o filme tenta se levar mais a sério do que precisava e isso estraga um pouco essa coisa
tão legal que eles estavam conseguindo com o humor dele. Eu acho que ele podia ser um pouco menos apegado a ter uma mensagem por trás de tudo. Tem um outro filme que eu gosto muito e que eu acho que eles conseguiram abraçar muito uma parte, que é Detetive Pikachu, que conseguiu abraçar muito a parte da fofura. Tanto que um dos vídeos virais mais legais que tem de Detetive Pikachu é com o Pikachu simplesmente dançando todo fofinho uma música dos anos 80. E o filme Detetive Pikachu, eu acho que ele pega muito uma parte mais emotiva ali, que eu gosto, eu acho que não atrapalhou o filme, mas eu gostei que ele realmente abraçou essa questão de como é da hora viver no mundo Pokémon, sabe? O mundo Pokémon, ele tem seus problemas, mas tem muita coisa que eu acho que é colocada lá pra mostrar como esse mundo é legal, como as pessoas gostariam de morar nesse mundo, e as piadas, elas estão lá em muita quantidade, não é à toa que o Pikachu é dublado pelo Ryan Reynolds, né? Mas eu gosto muito como ele não é um filme que se ridicula. Apesar de ele ter todas as ferramentas pra fazer isso. Você tem um Pikachu que é viciado em café, ele é rabugento porque ele tem a mente humana e tudo mais. E mesmo assim, ele não vai ficar falando o tempo todo como é ridículo ter Pokémon, como é ridículo ele ser o Pikachu fofinho. Ele vai reconhecer isso, e isso é usado pra comédia, mas não de jeito cínico, o que eu acho muito legal. Eu não sei se isso é uma coisa do meu momento atual, que eu tô gostando mais de ver coisas que não são tão cínicas. Não sei se vocês estão com essa impressão ultimamente também, mas eu tenho admirado cada vez mais os filmes que não veem tantos problemas assim em serem um pouco menos adultões. Eu acho que é uma coisa muito mais sincera e muito mais gostosa de ver. Isso quer dizer que eu não vou ver nenhum filme sério esse ano, que eu não vou assistir nada? Óbvio que não, mas eu queria cada vez mais que a gente tivesse esses filmes que abraçam a sua essência com sinceridade. Talvez esse vídeo tenha ficado uma viagem, mas eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido aí o que eu quis dizer. De forma alguma é pra falar mal de filme, tá, gente? Acho que deu pra entender isso. E eu queria que vocês citassem exemplos aí de filmes que vocês acham que entram nessa categoria, de filmes que não se levam tão a sério assim e por isso são bem legais, ou até de filmes que vocês acham que podiam se levar um pouquinho menos a sério, que ia ser mais bacana. Lembrando que aqui na descrição tem o link pro Telecine. Muitos dos filmes que eu citei aqui nesse vídeo estão disponíveis lá, então deem uma olhada. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!